Você já se pegou pensando, quem sou eu afinal? Ou pior, já percebeu que parece ser uma pessoa no trabalho, outra com os amigos, outra ainda nas redes sociais, e no fundo não sabe qual dessas versões é a verdadeira? Você não está sozinho. Essa sensação de não saber quem somos está cada vez mais comum. Vivemos numa época em que a identidade parece ser algo fluido, instável, como se fosse água escorrendo entre os dedos. Bauman chamou isso de identidade líquida. Nada mais fica fixo por muito tempo. E pensa bem, antes, quem você era estava muito ligado à sua família, sua cidade, sua religião. Hoje, a gente se define por um perfil no Instagram, por quem a gente quer parecer ser, e isso pode mudar em questão de dias. Resultado? Uma geração inteira ansiosa, perdida, com medo de não estar sendo autêntica o suficiente. Ou pior, com medo de ser esquecida. Não saber quem você é virou parte da nossa experiência contemporânea. Hoje, muita gente acredita que a identidade é algo que a gente constrói livremente, como se fosse um projeto pessoal. Mas será mesmo? Olha para o seu perfil nas redes sociais. Quantas vezes você já pensou 2, 3, 10 vezes antes de postar alguma coisa para ver se aquilo combina com a imagem que quer passar? A verdade é que a nossa identidade virou um tipo de produto de consumo. Postamos viagens, frases bonitas, fotos em ângulos perfeitos e criamos uma versão de nós mesmos que muitas vezes não corresponde à nossa vivência real. Esse fenômeno está profundamente ligado ao que a psicologia do self explica. O nosso eu não é uma coisa fixa, mas uma construção social moldada pelo olhar dos outros. O psicólogo Charles Cooley falava do espelho social. Nós nos vemos como achamos que os outros nos veem. Ou seja, você posta aquela foto não só para registrar o momento, mas também para ser reconhecido como alguém interessante, bonito, bem-sucedido. Nas redes, esse processo se intensificou. Agora todo mundo tem uma marca pessoal. E isso gera um baita peso. Parece que se você não está atualizando a sua imagem constantemente, você desaparece. Não é à toa que tanta gente sofre de ansiedade e crise de identidade. Afinal, quem sou eu fora do que eu posto? O sociólogo Zygmunt Bauman cunhou um termo que explica muito do que estamos vivendo: identidade líquida. Na sociedade moderna nada parece durar. Relações são descartáveis, empregos são temporários, modas passam em questão de semanas, e isso afeta também a nossa própria identidade. Pensa comigo, quantas vezes você já mudou de estilo, de opiniões, até de sonhos, só porque o mundo ao seu redor mudou? Bauman dizia que antes a identidade era mais sólida, quase como uma construção de pedra. Hoje ela é como água sempre fluindo e escapando das mãos. Isso tem um lado bom, claro, nos dá liberdade para mudar, experimentar novas versões de nós mesmos. Mas também tem um lado angustiante. Nunca sabemos ao certo quem somos ou se estamos fazendo as escolhas certas. O medo da estabilidade é uma marca forte da modernidade. Comprometer-se demais com uma ideia de quem você é parece arriscado, afinal, amanhã tudo pode mudar. É como tentar construir uma casa no meio de uma enchente. E o resultado é esse sentimento tão comum. A insegurança sobre a própria identidade, o medo de ficar para trás ou de não ser atual o bastante. A psicologia moderna também tem muito a dizer sobre essa crise de identidade. Teóricos como Carl Rogers e Donald Winnicott explicaram que existe uma diferença entre o self-real e o self-ideal. O self-real é quem você é, com todas as suas vulnerabilidades, defeitos e contradições. Já o self-ideal é quem você gostaria de ser, quem você quer que os outros vejam. Nas redes sociais, muitas vezes mostramos só esse self-ideal, a viagem incrível, o relacionamento feliz, o sucesso profissional. Mas a vida real não é assim, não é perfeita, e essa diferença gera um enorme sofrimento psíquico. É como quando você vê alguém postando que acordou às 5 da manhã, foi para a academia, leu um livro, fez um café da manhã saudável, enquanto você está de pijama às 11, comendo pão com manteiga e procrastinando. Você começa a se perguntar, será que tem algo de errado comigo? E assim, a sua autoimagem vai sendo corroída. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva, quando há um conflito entre quem somos e quem achamos que deveríamos ser. Esse conflito pode gerar ansiedade, depressão e até paralisia, aquela sensação de que você não consegue ser bom o suficiente nunca. É uma cobrança interna alimentada externamente. Um ciclo difícil de quebrar, mas que começa, talvez, ao aceitar que o self-real merece existir com todas as suas falhas e não só a versão editada e filtrada. A filosofia existencialista também entra com força nesse debate sobre identidade.
Pensadores como Jean-Paul Sartre e Kierkegaard defendiam uma ideia poderosa e, ao mesmo tempo, assustadora. A existência precede a essência, ou seja, não nascemos com uma identidade fixa, dada com um manual de instruções. Somos nós que, ao longo da vida, vamos construindo quem somos através das nossas escolhas. Parece libertador, né? Mas também é angustiante. Imagina que você está jogando um jogo, mas não tem tutorial nem regras fixas. Tudo depende das suas decisões. Se der errado, a responsabilidade é toda sua. Esse é o peso da liberdade existencial. Somos condenados a sermos livres, como dizia Sartre. E aí entra a ansiedade contemporânea. Como escolher quem ser em meio a tantas possibilidades? Como não se sentir perdido quando o mundo todo parece exigir que você se defina, se posicione, se promova o tempo todo? O existencialismo nos convida a aceitar que essa busca não tem uma resposta definitiva. Que mudar, se contradizer, se perder e se reinventar faz parte da condição humana. Não existe uma versão final de você. Existe um processo. Ou, como disse Kierkegaard, a angústia é a vertigem da liberdade. No fim das contas, a crise de identidade que tanta gente vive hoje não é um erro individual, mas o resultado de um mundo em constante transformação, onde a estabilidade virou artigo de luxo. Vivemos como se estivéssemos sempre trocando de roupa, testando novas versões de nós mesmos, como quem troca de filtro no Instagram. E tudo bem. Como diria Bauman, na modernidade líquida, as relações são frágeis, as escolhas são reversíveis e as identidades são temporárias. A questão é, como navegar essa fluidez sem se perder completamente? Talvez a resposta esteja em encontrar pontos de ancoragem internos, valores, afetos, pequenas certezas que resistem ao caos externo. Não se trata de buscar uma identidade fixa, imutável, mas sim uma que seja autêntica e suficientemente estável para te dar direção sem sufocar quem você pode se tornar. No fundo, todos queremos pertencer, ser aceitos, ser amados, mas antes disso precisamos nos aceitar, mesmo sabendo que amanhã podemos ser um pouco diferentes. A crise de identidade não é o fim, é só o começo de um processo, o de sermos humanos em toda a nossa contradição, beleza e imperfeição.